Vanessa Franchelli e esse é o primeiro episódio dessa nova temporada do GConCast, bate-papo com a pesquisa em música. Para iniciar essa temporada, eu vou te apresentar aqui um dos primeiros projetos de pesquisa vinculado ao curso de licenciatura em música da UFES, cadastrado na PPPG, e que teve como contexto de investigação o ensino de música na escola local. Mas o que é a PPPG? A PPPG é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, onde são cadastrados os projetos de pesquisa dos docentes da instituição e que possibilita a inserção de estudantes da UFES no desenvolvimento dessas pesquisas, como bolsistas de iniciação científica, com apoio de agências de fomento da atividade de pesquisa, a exemplo da FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto precisa estar vinculado a um grupo de pesquisa. Bom, a pesquisa que será apresentada teve início no ano de 2015 e foi concluída em 2021, tendo por título Música na Escola, investigando práticas pedagógicas musicais. Foi coordenada pela professora doutora Simone Braga e na equipe de pesquisadores contou com a participação do professor Dr. Bruno Westermann, também da UFES. Vale destacar que essa pesquisa foi um estudo multicêntrico, sendo a colaboração do professor Dr. João Emanuel Benvenuto, coordenando o seu desenvolvimento na Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Ah, Franci, mas por que eles se juntaram, duas universidades distintas em estados diferentes? A professora Simone conta que em ambas as universidades, o curso de licenciatura em música começou a ser ofertado no mesmo ano, em 2011. Além disso, as duas instituições tinham em comum a localização em cidades do interior do Nordeste, porque até então quase todos os estados nordestinos só tinham o curso de licenciatura em música nas capitais. Então, os dois centros de pesquisa compartilhavam desses dados semelhantes. Metodologicamente, foram realizadas duas grandes ações: fazer um mapeamento dos professores de artes das cidades de Feira de Santana e de Sobral, sob a responsabilidade dos professores Bruno e João Emanuel, e a segunda ação foi realizada apenas pelo Centro de Feira de Santana, que foi investigar as práticas desenvolvidas pelo PIBID de música da UFES. Como na época o PIBID de música da UFES era coordenado pela professora Simone, esta ação ficou sob a sua responsabilidade. Desses pesquisadores, eu convidei o professor Bruno Westermann para falar um pouco sobre a ação que ficou responsável. Professor, quais foram os desafios para realizar esta pesquisa? Você acha que esses desafios são decorrentes por ter sido uma das primeiras investigações da área de música a ser realizada na UFES? Bom, os desafios para fazer essa pesquisa foram vários. Eu diria que talvez os principais deles giram em torno do fato de Feira de Santana ser uma cidade grande e de ter uma rede de ensino bastante grande, com números muito grandes, né? Tanto em quantidade de escolas, quantidade de professores, e aí fica um pouco difícil fazer contato com esses lugares todos, né? Talvez a gente precisasse de uma infraestrutura de pesquisa um pouco melhor, talvez mais pessoas envolvidas, mais investimento, talvez, do que a gente conseguiu ter. A questão é que foi bastante difícil assim, conseguir entrar em contato com todas as escolas que a gente imaginou que conseguiria, por esse fator. Também, óbvio, teve uma dificuldade que aconteceu, que foi a pandemia ter acontecido no meio da pesquisa também. Em um determinado momento dela, a gente foi atravessado por isso também, o que também dificultou um pouco as nossas atividades. O fato de ter sido uma das primeiras pesquisas na área de música, sim, foi um desafio também. Eu acho que todo mundo ou estava fazendo seu doutorado ou estava vindo do doutorado recente, então a gente não tinha tanta experiência com essa pesquisa institucional na universidade, que é um pouquinho diferente de quando a gente está fazendo a pós-graduação, e isso teve um impacto, sim, no planejamento dela e na execução. Com certeza foram questões que influenciaram. Como foi realizar esta pesquisa em parceria com outra instituição de ensino? Foi uma experiência bem interessante, porque a gente fez essa parceria com a Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, que é um lugar que tem um curso de música que foi fundado mais ou menos na época em que o curso da UFES foi fundado. Também é uma cidade grande do interior do seu estado, no caso o Ceará, e a gente aqui na Bahia. Então isso foi bem interessante de perceber assim, as semelhanças e diferenças de realizar essa pesquisa.
O fato também da gente ter que ter alguns encontros periódicos para alinhar as ferramentas de pesquisa, como é que a gente ia fazer a coleta de dados, isso tudo também foi bastante interessante. Por um lado facilita, né, porque a gente tem esse diálogo e aí o desenvolvimento do trabalho fica mais bacana. Por outro lado, são sistemas de ensino bem diferentes entre si, isso ficou evidente também durante o processo da pesquisa, o que trouxe desafios também para a gente tentar alinhar as coisas, já que o acesso que a gente tinha ao sistema de ensino nos dois lugares era bem diferente. Mas foi uma experiência bastante interessante, com certeza. Gostaria que você falasse sobre os resultados obtidos e de que forma esses resultados dialogam com o ensino de música feirense. Bom, antes de qualquer coisa, é importante salientar que, por diversos motivos, essa pesquisa foi uma pesquisa que contou com um universo de dados pequeno e que não é representativo da totalidade do que são os sistemas de ensino, tanto de Sobral quanto de Feira de Santana. Isso significa que os resultados que a gente obteve, eles não são suficientes para a gente poder generalizar esses resultados e dizer que o sistema de Feira de Santana é desse jeito ou em Sobral é desse jeito. Eles nos deram pistas, mas ainda são resultados que precisariam ser melhor pesquisados, com mais dados, com uma coleta com mais informações, para que a gente possa generalizar. Mas, de maneira geral, eu acho que a principal questão que ficou latente para a gente é o quanto o ensino de música, ou o ensino de arte de maneira geral, aqui em Feira de Santana, por exemplo, ele é realizado nas escolas públicas por pessoas que não têm formação nenhuma para fazer isso. Então, assim, isso foi uma coisa que ficou evidente. Como eu disse, não é possível generalizar isso. A gente já tem estudantes egressos da UFS, por exemplo, que estão ocupando esses espaços de professores na educação básica aqui. Então, a gente sabe que essas pessoas existem. Mas o que a gente pôde perceber é que talvez elas não sejam maioria. Pelo contrário, elas são uma minoria bem pequena. E isso é um dado importante da gente levar em consideração, porque isso tem a ver direto também com o nosso curso de música aqui. Outros resultados que a gente teve relacionado a entender, demonstraram a necessidade de a gente tentar entender melhor como é que a música é tratada nos projetos pedagógicos, por exemplo, que foi algo que não ficou muito evidente nessa pesquisa, mas que a gente teve algumas pistas interessantes que apontaram para a necessidade da gente investigar um pouco melhor isso, e também um lugar que o componente curricular arte tem nos sistemas de ensino, né? Em Feira de Santana a gente teve uma distribuição entre professores que disseram que davam aula de arte no ensino fundamental 1, outros no fundamental 2, enquanto lá em Sobral isso foi mais desequilibrado, foi muito mais no ensino fundamental 2 do que no 1, então isso também apontou para a necessidade da gente estudar um pouco melhor isso e verificar como é essa distribuição. Eu diria que talvez sejam esses os principais resultados a serem comentados sobre essa pesquisa. Lembrando sempre, como eu falei no início da minha resposta, que não são resultados generalizáveis pelo universo de pessoas pesquisadas que a gente teve. Isso é muito importante de ficar registrado. Muito obrigada, professor Bruno, pela participação aqui no nosso podcast. E esse foi o episódio de hoje. Sinta-se à vontade para comentar suas percepções, dúvidas, sugestões. Curta e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até breve!